Mushoku Tensei, Reencarnação do Desempregado. Volume 14. Capítulo 7. Uma audiência com a Rei Demônio Imortal. Resumindo, o antigo castelo Kishirika era uma peça pitoresca da arquitetura demoníaca. Foi construído com pedras de ferro especialmente trabalhadas, e embora faltasse os detalhes intrincados e elegância da fortaleza flutuante de Perúvios, ainda era um espetáculo para ser visto. Na verdade, alguém com gostos mais práticos provavelmente gostaria mais disso. Seu único defeito era um buraco considerável na torre central. O local era uma atração turística, por isso era normalmente aberto ao público, desde que pagasse a entrada, mas as áreas onde se podia entrar eram limitadas. Fomos levados direto para a sala de audiências. Não espaçosa e vistosa usada para deslumbrar os turistas, mas uma pequena que era utilizada com mais regularidade. Cavaleiros em armaduras pretas alinhavam-se no estreito corredor, e sua presença tornava tudo opressor e abafado. A cereja no topo desse bolo desagradável era que o trono à nossa frente estava vazio. Ela com certeza está demorando uma eternidade, murmurei. A realeza requer tempo para se preparar antes de receber visitantes, respondeu Zanoba. Isso inclui você? Eu já demorei tanto para me preparar a ponto de fazer você esperar por mim, mestre? Por mais que você ame as artes plásticas, não parece ter nenhum interesse em roupas. Zanoba resmungou. Me desanima ouvir você dizer isso. Achei que você, entre todas as pessoas, entenderia o cuidado que coloco em meus botões e bordados. Quer dizer que você se preocupa com essas coisas quando está comprando ou mandando fazer, certo? Não quando está se preparando. Estávamos esperando há pelo menos 2 horas. Nossa brincadeira sem sentido me impediu de ficar entediado, mas o sol já tinha se posto. Eu não estava reclamando de ficar parado por ser exaustivo, mas gostaria que tivessem nos dado lugares enquanto esperávamos. Zanoba e eu éramos os únicos na câmara de audiência além dos guardas. Elinalise e Cliff tinham saído com um dos cavaleiros para pegar a grama de que precisávamos no porão do castelo. Ei, onde está Lady Atoff? Ela está vindo? Já te falei, enviamos alguém para buscá-la. Mas ela não está um pouco atrasada? Não me diga que ela está fora da cidade? Ela não é do tipo pontual. Seu senso de tempo não funciona como o nosso. Seria bom estar preparado para esperar por um dia. Certo, mas não podemos simplesmente deixar essas pessoas esperando para sempre. Vocês, calem a boca. Ouvi os cavaleiros discutindo. Eles estavam agindo muito casualmente. Ouvir a conversa deles me deixou à vontade. De repente, o velho capitão cavaleiro foi em nossa direção. Ela logo estará aqui, então, por favor, espere um pouco mais. Além disso, peço que recuse qualquer recompensa que ela lhe ofereça. Desculpe, uma recompensa? Se as coisas derem errado e você acabar aceitando uma recompensa, não haverá nada que o resto de nós possa fazer para ajudá-lo. Bem, certo. Vou manter isso em mente. Balancei a cabeça, genuinamente pretendendo seguir seu conselho. Eu não fazia ideia do que ele queria dizer, mas não tinha interesse em aceitar qualquer recompensa. Eu não tinha caído tanto ao ponto de vender Kishirika por uma compensação. Falando nisso, a Imperador Demônio estava atualmente amarrada com tantas cordas que parecia uma lagarta deitada no chão. Ela seria punida mais tarde. Eu não sabia o que tinham em mente, uma surra? Mandar limpar o banheiro? Mas com certeza não seria algo muito severo. Tirando isso, eu não podia baixar a guarda. Afinal, estávamos prestes a encontrar uma Rei Demônio. Os únicos demônios de alto escalão que conheci foram Kishirika e Badigade. Os dois são sempre tão despreocupados, mas aposto que se os irritasse, estranho. Tenho a sensação de que não seria tão ruim, na verdade. Mexa-se! Uma voz soou atrás de mim. Olhei por cima do ombro e vi uma mulher. De todos que conheci, era a que mais se parecia com um demônio estereotipado. Sua pele era preto-azulada, seu cabelo branco e seus olhos vermelho sangue. Ela tinha asas de morcego e um chifre grosso projetava-se de sua cabeça. Como os cavaleiros, também usava armadura negra, embora estivesse claro que a dela tinha passado por muito mais batalhas do que a deles. Estava coberta de arranhões e todos os elementos decorativos haviam sido arrancados há muito tempo. Uma enorme espada pendurada em sua cintura, uma que parecia muito grande para seus braços esqueléticos. Sua bainha era muito mais extravagante do que a dos outros soldados. Ela não era tão alta, provavelmente uma altura média para uma mulher adulta. Mais alta do que Ariel, porém mais baixa do que eu. A coisa mais notável sobre ela era algo completamente diferente. Havia uma aura de raiva e hostilidade indescritíveis sobre ela. Se a violência tivesse cheiro, ela o usaria como perfume, pois era óbvio que utilizaria a força em qualquer um que tentasse desobedecê-la.
Isso me lembrou de Eris. Ela era como uma cavaleira, não, uma capitã cavaleira, para ser mais preciso. Seria sensato não provocá-la. Não me escutou? Eu disse mexa-se. Reiterou. Ah, sim, claro. Obedientemente saí do caminho. Muito melhor. Longas mechas de cabelo branco balançavam atrás dela enquanto caminhava até o trono e se virava para nos encarar. Ela se sentou e, tendo removido a bainha da cintura, bateu a espada entre as pernas, assumindo uma pose real. Ela respirou fundo e gritou. Eu sou a Rei Demônio Imortal Atoferatof Ribak. Hã? Quando inclinei minha cabeça em confusão, os cavaleiros de armadura negra removeram rapidamente suas espadas de suas bainhas, erguendo-as como uma demonstração de respeito e fidelidade à sua soberana. No entanto, um deles se absteve desse ritual e se aproximou do trono. Era o velho capitão cavaleiro. Lady Atof. Por que entrou pela entrada da frente? Quantas vezes já falei para você entrar na sala do trono pela porta dos fundos? A razão deveria ser óbvia. Eu gosto mais de entrar pela frente. Seus caprichos não devem ditar seu comportamento. Você não sabe que a melhor parte de desafiar um rei demônio como herói é ser capaz de valsar pela sala do trono antes de envolvê-los em uma luta? Que relevância isso tem? Seu pai já foi um dos 5 grandes reis demônios. Oh, como ele lamentaria ao ver a forma que sua filha se comporta. E não apenas ele, o que seu marido, Lord Ribak, pensaria? Cale-se já! Atof puxou a espada da bainha e a empurrou na direção do velho com tanta rapidez que não conseguia acompanhar seus movimentos. O velho capitão cavaleiro desembainhou sua espada para desviar o ataque, mas não foi rápido o suficiente. Seu capacete voou quando ele caiu para trás. Os outros cavaleiros na sala correram para sua direção em pânico. Pare de gritar na frente de nossos convidados, disparou Atof. Meu velho estaria se revirando no túmulo. O capacete do capitão cavaleiro veio rolando em minha direção. Estava rachado, bem no meio. Que poder incrível! Abaixei-me para pegá-lo e encontrei o interior coberto de sangue úmido e pegajoso. Ugh! Espera, calma aí. Isso significa que o ataque dela realmente acertou a cabeça dele. Sério? Ela realmente o matou? Muito bem, mas ainda imploro que esteja atenta. Apesar de minhas preocupações, o velho capitão cavaleiro se levantou do chão como se estivesse completamente bem. Ele se curvou para Toff, fumaça subia de sua testa. Parece que ele está bem. Talvez também fosse imortal. Na verdade, possivelmente o resto dos guardas fossem todos imortais. Que bom que você entendeu. Tudo bem, vamos fazer isso de novo. Como ordenar? Atof devolveu a espada à bainha e retomou sua pose de superior. Um dos outros cavaleiros levou um novo capacete ao capitão e entraram em formação. Mais uma vez, desembainharam suas espadas e as ofereceram à sua líder. Eu sou a Rei Demônio Imortal Atoferatof Ribak. Zanoba rapidamente ajoelhou-se e abaixou a cabeça, então seguiu o exemplo. Eu não sabia nada sobre esse tipo de etiqueta e presumi que deveria apenas seguir seu exemplo. Em primeiro lugar, permita-me agradecê-lo. Conseguimos pegar essa idiota graças a você. Atof voltou seu olhar para Kishirika. Nossa imperador demônio foi enrolada igual um burrito. Ela parecia resignada, como se tivesse perdido completamente as esperanças. Quase me senti mal por ela. Nós basicamente cuspimos nela depois que ela nos ajudou e nos deu as respostas que procurávamos. Ainda assim, era um mal necessário. Tínhamos nossos próprios objetivos a cumprir. Não tínhamos referências sobre ela, então nossa busca foi se arrastando. Você fez bem em encontrá-la. Ah, então era exatamente como eu suspeitava. Lady Atof não tinha os detalhes quando fez aquele esboço. E também, Atof continuou na mesma pose enquanto olhava para longe. Sua voz foi sumindo e ela permaneceu em completo silêncio. 5 minutos se passaram com ela congelada desse jeito. O motor dela quebrou ou algo assim? Mur, o que eu deveria dizer a seguir? Uma recompensa. Você ia dar a eles uma recompensa. Aparentemente, o nome do velho capitão cavaleiro era Mur. Algo nesse nome me fez imaginar um cara sorrindo loucamente. Tipo Mooa. Sim. Eu preciso dar uma recompensa, murmurou Atof para si mesma. Não precisa. Recitei a frase que tinha preparado mentalmente após o conselho de Mur. Achei que fosse uma formalidade. Provavelmente foi por isso que ele sugeriu que eu recusasse. Atof bateu o pé. Está dizendo que não quer minha recompensa? Ela olhou para mim com seus olhos assassinos. Minhas pernas começaram a tremer. A inimizade que ela exalava não era brincadeira.
Estava em um nível completamente diferente de Linia e Porcena. Foi a mesma animosidade nos olhos de Ruigerd quando ele olhou para mim. Não, não, eu ficaria feliz em receber sua recompensa. Era melhor não desafiar alguém como ela. Se queria insistir em nos dar algo, era melhor apenas aceitar. É tudo o que posso fazer. Moore tinha aconselhado a não fazer isso, mas se a alternativa fosse irritá-la intencionalmente, provavelmente seria melhor ceder. Limpei a garganta e perguntei. Se não se importa que eu pergunte, o que pretende nos dar? Atof semicerrou os olhos, um sorriso satisfeito aparecendo em seu rosto. Poder. Poder, hein? Poder. Bem, eu estaria mentindo se dissesse que não queria isso. Se era isso que ela estava oferecendo, valia a pena aceitar. Certo, mas o Sr. Moore nos disse que seria melhor não aceitarmos. Talvez eu deva cancelar tudo e dizer que ele já concordou em nos dar algumas daquelas folhas no porão do castelo, então vamos pegar isso e ir para casa. Concedo a você o privilégio de se juntar à minha guarda pessoal para que vocês possam treinar seus corpos. Você o quê? Hã? Então ela não iria apenas colocar a mão na minha cabeça e despertar algum poder latente em mim, ou conceder-me um olho demoníaco como o de Kishirika. Você parece muito fraco. Mas, ei, 10 anos de meu treinamento vão deixar você aceitável. Isso mesmo, por uma década inteira ficarei sem descanso para ajudá-lo a temperar seu corpo. Bem, o que acha? É uma grande honra, não é? 10 anos ininterruptos? Não, eu tenho 2 esposas e uma filha esperando por mim em casa, então eu gostaria de dispensar essa coisa de treinamento, caso isso seja tudo. Claro, 10 anos de treinamento certamente iria me tornar muito mais forte, mas de que adiantaria se eu tivesse que abandonar tudo para isso? Qual seria o propósito de ficar tão forte? Quem eu queria derrotar? Tá, talvez pudesse proteger melhor os meus entes queridos se ficasse mais forte, mas valeria a pena abandoná-los por uma década. E aí, o que eu faço? Não, quero dizer, não tenho escolha a não ser recusar. Não posso me juntar à guarda pessoal dela. Olhei para Moore. Ele balançou a cabeça, uma expressão de resignação no rosto. Sinto muito, mas por mais que seja uma grande honra, terei de me abster. Absurdo! Agora, alguém traga uma armadura preta e prepare um contrato para ele assinar. Vários dos guardas pessoais de Atof saíram da sala sob o seu comando. Estou lhe dando a melhor armadura, o melhor treinamento e permitindo que entre na guarda mais renomada de todo o continente demônio. Não há maior honra. Você não poderá se opor a mim depois de assinar o contrato. Não que você fosse tentar, mesmo sem essa formalidade, tenho certeza. Na verdade, você deve estar muito feliz. Não fiquei nem um pouco feliz. Ainda assim, de todos os demônios de alto escalão que conheci, ela soava mais como uma rei-demônio. Estranhamente, fiquei feliz por ter a oportunidade de conhecê-la. Talvez eu não fosse o único a quem ela ofereceu essa recompensa. Possivelmente outros em sua guarda também tivessem sido forçados a um contrato. Lamento muito, falei, mas tenho uma família à espera em casa. Não posso simplesmente deixá-los por 10 anos. Não vejo problema. Não vi meu filho nenhuma vez nos últimos 100 anos. Acredite em mim, falta de notícias também é boa notícia. É a prova de que ainda estão vivos. O que, então, por ter abandonado o filho por um século, ela queria que eu fizesse o mesmo com minha família por uma década? Claro que não. Mas 10 anos é um tempo incrivelmente longo para um humano. Além disso, prometi à minha família que voltaria e... As veias estavam se contraindo em sua testa. Ela estava começando a perder a paciência. E eu tenho uma amiga doente esperando por mim. Preciso encontrar uma cura para ela o mais rápido possível e voltar para casa. Além disso, tenho tantas outras coisas para fazer. Não posso simplesmente ficar aqui e acumular poder. Cale a boca! Atof gritou tão alto que ecoou pelas paredes. Ah, cara, isso foi um pouco assustador. Certo, não, foi simplesmente assustador. O que há de errado com ela? Por que está gritando comigo? Você vai entrar na minha guarda pessoal ou não? Pare com os quebra-cabeças e responda. Não, não vou. Ela congelou no lugar. Seu rosto todo ficou vermelho enquanto sua expressão se contorcia. Por quê? Por que você me recusaria? Hã? Eu não listei literalmente todas as razões? Agora era um bom momento para deixar as coisas com Zanoba. Ou ao menos era o meu plano. Quando olhei em sua direção vi que ele praticamente tinha pontos de interrogação dançando acima de sua cabeça enquanto olhava com dúvida para mim. Ah, merda, isso mesmo.
Ficamos o tempo todo falando na língua demônio. Ele não faz ideia do que estávamos dizendo. Não posso contar com ele. O que eu deveria fazer? Como iria convencê-la a desistir? Alguns momentos atrás os cavaleiros estavam de bom humor, mas depois da minha conversa com a Toph, a atmosfera ficou hostil e tensa. Era como se fosse um time esportivo que tivesse viajado para jogar no campo do adversário. Eu te disse, desabafou Kishirika. Ela é uma completa imbecil. É melhor vocês não se envolverem. Não dá nem para ter uma conversa adequada com ela. Calada. Eu não sou uma imbecil. Gritou a Toph abruptamente, puxando a espada. Agora entendi. Você está tirando sarro de mim. É por isso que disse que não aceitaria minha recompensa. Você me acha estúpida, então está zombando de mim. Ela caminhou furiosamente em nossa direção. O quê? Ei, espera aí. Lady Toph, por favor, tente se acalmar. Você vai quebrar algo dentro do castelo se continuar girando essa coisa. Não sou uma idiota, entendeu? Não sou. Ela brandiu sua espada com o rosto contorcido de raiva enquanto atacava em nossa direção. Seus guardas tentaram impedi-la e detê-la. Saiam! A Toph os empurrou para o lado e avançou contra nós igual um touro. Ah, merda! Ah, merda! Devo usar minha magia? Não, posso piorar as coisas se resolver atacar. Eu cuido disso, disse Zanoba. Ele se levantou e parou na minha frente. Ele agarrou os braços de Atef quando ela se lançou sobre nós. Ela tentou chutá-lo para fora do caminho, mas ele não se mexeu, como poderia esperar do poder de uma criança abençoada. Você é muito forte. Ela regalou os olhos, intrigada enquanto olhava para Zanoba. Um sorriso curvava seus lábios. Alheio ao que ela estava dizendo, já que não falava a língua, Zanoba repreendeu. Acalme-se. Não queríamos ofender. Queremos apenas a grama que você tem em seu porão. Pare de falar essas palavras estrangeiras estranhas para mim. Retrucou ela, desinteressada por tudo que ele tinha a dizer. Na verdade, parecia que ela não entendia a língua humana, apesar da fluência de Mur. Ainda segurando sua espada, a Toph tentou esmurrar e chutar Zanoba, mas sem sucesso. Por fim, gritou de desagrado. Sua aberração, você é duro feito uma rocha. Você deve ter alguma aura de batalha te protegendo. Interessante. Com isso, ela cortou o braço com a espada, libertando-se do aperto de Zanoba. Isso mesmo. A Toph cortou seu próprio membro sem hesitação. Aos seus olhos, era apenas um incômodo prendendo-a. Ela o cortou com a indiferença casual de alguém cortando um fio solto depois que seu suéter ficou preso. No momento em que seu braço se separou de seu corpo, ele se transformou em um pedaço flácido de carne. Zanoba o soltou e ele bateu no chão. Segundos depois, rastejou em direção a Toph e se reconectou ao corpo dela. Momentos depois, seu braço estava de volta ao normal. Eu tinha visto Badgad fazer algo semelhante. A ferida cicatrizou sem deixar nenhuma marca. Tudo bem então. Vou lhe dar minha introdução completa. Sou a Rei Demônio Imortal Atoferatof Ribak, esposa de Kalma Ribak, o fundador do estilo de espada Deus do Norte. Vou mostrar como o estilo realmente se parece quando usado em combate. Ela ergueu sua espada bem alto no ar. Zanoba ficou com os punhos cerrados, como se planejasse enfrentá-la desarmado. Um tremor percorreu minha espinha. Algo me disse que isso não iria acabar bem. Zanoba poderia morrer. Por mais que fosse uma criança abençoada, não era imune a ferimentos. Eu, por exemplo, consegui arranhar até mesmo o deus dragão Orsted com a minha magia, mesmo sendo poderoso como ele era. Não havia absolutos neste mundo. Zanoba, por exemplo, era fraco contra fogo. Além disso, embora ele pudesse ser resistente a ataques físicos, isso não significava que não poderiam machucá-lo. Eu imediatamente comecei a gastar minha mana em um feitiço, com a intenção de torná-lo o mais rápido e denso possível. Lançar canhão de pedra demoraria muito, infelizmente, mas agora eu tinha mais experiência no uso de magia do que antes. Fuahahaha! Agora morra! Este é o estilo supremo do Deus do Norte. Eletricidade. Um raio roxo disparou do meu braço protético. Ele estalou no ar, brilhando tão forte que ficamos momentaneamente cegos. A Toph foi golpeada para trás, a espada escorregou entre seus dedos. Uma sensação de dormência e formigamento percorreu minha mão, todo o caminho até meu cotovelo, mas não era nada com que me preocupar. Eu não coloquei mana suficiente naquele feitiço para eletrocutá-la. Aproveitando-se da oportunidade de seu oponente estar indefesos, Zanoba lançou seu ataque.
Seu punho acertou bem no rosto dela. Suas feições se contorceram enquanto ela voava pelo ar, batendo na parede do castelo. Tudo se estilhaçou com a força de sua colisão, e Atoff caiu junto com os destroços. Ah, Lady Atoff! Os cavaleiros se amontoaram perto do buraco na parede como um grupo de pardais agitados. Eu cometi um erro. Estava tão focado em protegê-lo, mestre, que não me contive. Imagino se isso a matou. Não, tenho certeza que ela ainda está viva. Eles a chamavam de Rei Demônio Imortal por uma razão. O problema era o que aconteceria a seguir. Oh, não, agora realmente conseguiram. Sim, isso é ruim. Não consigo acreditar nisso. 20 ou mais dos guardas de armadura negra nos cercaram, murmurando entre si. Eu tinha certeza de que não iriam nos deixar partir depois do que fizemos com sua mestra. Levantei meu cajado, pronto para enfrentá-los. Isso era culpa minha. Se eu tivesse dado ouvidos ao aviso de Mur, isso nunca teria. Espera, eu realmente fui o culpado aqui? Eu meio que não acho que fui, na verdade. Eu não poderia saber que ela reagiria assim, e mesmo se a rejeitasse desde o início, o resultado provavelmente teria sido o mesmo. De qualquer forma, posso deixar o joguinho de culpa para depois. Agora tenho que descobrir como sair dessa situação. Porém, por mais preocupante que fosse ter esses cavaleiros nos cercando, eles não sacaram suas espadas. Apenas olharam para nós. Zanob ergueu os punhos vazios. Talvez eu devesse ter conjurado uma arma para ele antes de chegarmos. Agora eu não tinha tempo. Talvez houvesse um tronco em algum lugar entre todos os destroços da parede quebrada. Vocês dois, Mur se aproximou, agindo como representante. Ele estava falando na língua demônio neste momento. Devo perguntar de novo, em nome de minha senhora, tem certeza de que não querem se juntar a nós? Vamos deixar a oportunidade passar, respondi, sem hesitar desta vez. Lady Atoff tem afinidade com indivíduos fortes. Considerando que você foi capaz de impedi-la antes que usasse sua técnica suprema e que a mandaram voando para as paredes do castelo com um único soco, tenho certeza que agora ela terá ainda mais interesse nesta força. Uma surpresa e tanto. Todos os reis demônios que conheci ou dos quais ouvi falar eram assim. Nenhum deles batia bem da cabeça. Dito isso, nenhum dos guardas fez menção de nos prender, embora soubessem que Atoff nos desejaria. Na verdade, depois de assistir Atoff sair do castelo, alguns disseram coisas como: "Uau, olhe ela voando e bem, isso é o que ela ganha por baixar a guarda." Mur disse: "Nós, de sua guarda pessoal, não fazemos nenhum movimento a menos que recebamos uma ordem. No entanto, uma vez que ela nos deu um comando, não seremos capazes de deixá-los ir." Com isso, vários dos guardas nos lançaram olhares penetrantes. Eu não iria zombar deles por não agirem até que recebessem uma ordem. Eu estava, no mínimo, grato por isso. "O que vai acontecer se ela nos pegar?" perguntei. "Ela vai desafiá-lo para um duelo, tenho certeza." Fiz uma careta, confuso. "Se você perder no duelo, ela o deixará inconsciente e o forçará a assinar um contrato. Uma vez feito isso, você nunca será capaz de desafiá-la novamente." "E quanto tempo dura esse contrato?" "Até você morrer, é claro." Engoli em seco, fazendo barulho o suficiente para aqueles ao meu redor ouvirem. "Embora você possa ter 2 anos de folga a cada 10 anos. Quebrando isso em números menores, significava que era basicamente uma folga a cada 5 dias. Mas por que isso parecia tão desanimador? A maior parte da guarda dela está aqui porque quer, mas há muitos que foram recrutados à força. Em particular, muitos dos humanos entre nós lamentam seu destino. Até nós sentimos simpatia por eles." Vários cavaleiros baixaram seus olhares. Aparentemente, muitos deles enfrentaram nosso dilema e foram forçados a um contrato com Atoff. Ela chamava isso de recompensa, mas era basicamente um contrato de escravidão. Então é por isso que ele disse para não aceitar a recompensa. Eu gostaria que ele tivesse me dado mais detalhes de antemão. Não, foi minha culpa por não pedir esclarecimentos. Lá estava eu pensando que não poderíamos baixar a guarda, e no final eu mesmo fiz isso. E, então, lambi os lábios. "O que acontece se vencermos este duelo?" "Oh, você realmente acha que pode vencer? Nos últimos 5.000 anos, nenhuma única pessoa derrotou nossa mestra, fora o deus do norte Calma e o deus demônio Laplace. Realmente acha que pode vencê-la?" Provavelmente não. Eles a chamavam de mortal e ela provavelmente tinha tanta resistência quanto Badgad. Para piorar as coisas, parecia muito mais habilidosa em batalha do que ele. Badgad não era um acólito do estilo de espada Deus do Norte, pelo menos não quando treinamos. "O que acontece se o duelo terminar empatado?"
Se ela o considerar um inimigo, ela o desafiará novamente. Se ver você como um aliado, vai reconhecê-lo como um igual. Fiquei curioso sobre como ela se sentiria no meu caso. Conhecendo minha sorte, provavelmente voltaria a me desafiar. Ficou muito claro que ela me via como um inimigo. E se continuasse duelando comigo uma e outra vez, eu estava fadado em algum momento perder. E, então o que devo? Corra! Moore não mediu palavras. Agora mesmo, seus amigos devem ter terminado de coletar a grama socas. Há um túnel abaixo do castelo que o levará para fora da cidade, então pode usá-lo para fugir. Os outros cavaleiros concordaram. Por favor, não termine do mesmo jeito que eu. Ei, se acontecer de você ir para o país sagrado de Miles. Idiota, você mesmo poderá voltar lá depois de mais 3 anos de serviço. Sim, mas ainda assim. Mais vozes tristes se juntaram ao coro, mas ignorei. Tínhamos as mãos ocupadas com nossos próprios problemas. Grato por sua disposição de nos deixar ir, comecei a andar em direção à porta. Mas parei quando avistei Kishirika pela visão periférica. Ela me olhava suplicante. Depois de tudo o que aconteceu, nós dois éramos fugitivos. Você não se importaria de eu levar Lady Kishirika comigo, não é? Bem, nosso trabalho era apenas pegá-la, então vá em frente. Então, estavam dispostos a fechar os olhos. A Toph não havia dado nenhuma ordem nova desde que a primeira foi atendida. Fiquei pensando se eles seriam punidos por isso. Ah, bem, não é problema meu. Usei minha magia para queimar as cordas que prendiam Kishirika e a soltei. Ah, muito grata. Você tem minha gratidão. Depois disso, fugimos da sala do trono. Encontramos Elinalise e Cliff dentro do castelo. Ambos tinham mochilas cheias de folhas de chá e vasos de plantas em cada braço. As folhas eram de uma cor ocre amarelada e pareciam aloe vera murcha. Disseram que essas plantas são vulneráveis à luz solar, então vamos precisar cultivá-las no subsolo. Nos deram um memorando de como manter em casa, mas não consigo ler o que está escrito, disse Elinalise. Roxy ou eu podemos ler mais tarde, mas precisamos nos apressar. Aconteceu alguma coisa? Expliquei a situação e Elinalise não pareceu nem um pouco surpresa. Ouvi algo sobre isso. Kishirika oferece olhos demoníacos, Badgad dá conhecimento e a Toferatoff dá poder, ou algo assim. Você devia ter me contado, resmundi. Eu não falo língua demônio. Você deveria ser nosso intérprete. Ela tinha razão. Eu não tinha explicado as coisas direito. Em minha defesa, eu não era um intérprete licenciado, então mal sabia o que estava fazendo. Não temos tempo para ficar parados e brigar. Vamos em frente. Então, devemos pegar o túnel subterrâneo ou voltar por onde viemos? As palavras de Cliff chamaram minha atenção de volta para a questão pertinente em mãos. A Toph provavelmente ainda estava reorganizando seu rosto depois que Zanobo quebrou, mas poderia ir até nós a qualquer momento. Sem dúvidas, ficaria ainda mais animada depois do que fizemos com ela. Você deveria desistir do túnel, disse uma voz de baixo. Olhei para baixo, era Kishirika. Quando nos conhecemos, éramos quase da mesma altura, mas eu havia crescido muito nos anos seguintes e tive que dobrar o pescoço para ter a visão dela. Pensei em não dizer nada para retribuir sua traição, disse Kishirika, mas Badi destruiu aquele túnel durante a Guerra de Laplace. É sério? Sim. Aquele homem com quem você falou é um traidor. Afinal, Moore é o braço direito de Atof. Ele não diz nada além de mentiras para que possa manipular as coisas a favor dela. Apesar do que ele disse, provavelmente começou a conspirar contra você no momento em que você lutou com ela. Não confiei totalmente em nada do que ela disse, mas provavelmente era verdade. Ele podia ter nos enganado, pretendendo nos encurralar quando descobríssemos que o túnel subterrâneo era um beco sem saída. Moore, seu bastardo. Não posso acreditar que você nos traiu. Mas, espera, mesmo que ele tenha nos enganado, pelo menos não nos atacou enquanto estávamos na sala do trono. E embora Toph também parecesse intimidá-lo, isso não significava que ele estava do nosso lado. Além disso, ele havia providenciado a grama de que precisávamos e um memorando com instruções, então não era totalmente ruim. Talvez tenhamos sido os culpados por rejeitar suas boas intenções e prejudicar seu relacionamento com a Toph. Eu deveria apenas ter entregue Kishirika, recusado sua oferta e voltado correndo para casa. Talvez isso tivesse azedado meu relacionamento com a Toph, mas eu poderia ter tomado conta dos problemas. Se ele realmente for tão astuto quanto você afirma, não teria sido melhor nos capturar na sala do trono? Perguntei. É de Atof que estamos falando. Ela gosta de perseguir suas presas e encurralá-las sozinha. Faz sentido. Então ele está preparando as coisas para ela.
Esse tipo de sutileza provavelmente era importante para um homem em sua posição, servindo a um rei demônio como Atof. Embora eu me perguntasse se os outros cavaleiros sabiam de seus motivos ocultos. Então, o que está dizendo é que devemos fugir para a superfície, certo? Sim. O resto da guarda deve estar ocupada com as inspeções. Isso mesmo, estavam conduzindo uma inspeção perto da entrada quando entramos. Toda a guarda pessoal de Atof já estaria reunida dentro do castelo, o que significava que a entrada estava desprotegida. Mas, considerando que nos deixaram levar você, talvez imaginaram que você nos daria essa informação e nos levaria para o alto. Ou talvez, sem você saber, podem ter consertado aquele túnel subterrâneo. Se você vai ficar pensando tanto nisso, então não importa qual caminho vai escolher, não é? Verdade, adivinhar qual rota o inimigo usaria para nos perseguir seria, de qualquer forma, uma aposta. Senhorita Elinalise. Eu me virei para ela. Qual você escolheria? Se dependesse de mim, certamente não escolheria o caminho que tem grandes chances de nos levar a um beco sem saída. Zanoba? Espaços fechados são melhores para eu lutar. E você, Cliff? Eu também iria para a superfície. Não gosto de lugares escuros. Incrível, então iremos com o voto da maioria. Certo, vamos para cima, declarei. Senhorita Elinalise, você assume a frente e nos leva direto para o círculo de teletransporte. Zanoba e Cliff seguirão bem atrás de você, e eu fecharei a retaguarda. Zanoba e eu podemos carregar toda a bagagem. Peguei a mochila e as plantas de Elinalise. Era melhor para Zanoba e eu carregarmos essas coisas. Estava tudo bem se eu estivesse sobrecarregado, já que poderia simplesmente usar magia, e a força sobre-humana de Zanoba permitia que ele carregasse uma carga pesada com facilidade. Por favor, o que eu devo fazer? Kishirika exigiu saber. Quanto a você, Vossa Majestades, a nobre está carregando toda aquela bagagem de qualquer forma, então por que não se senta nela? Muito bem. Ela obedientemente empoleirou-se no ombro dele. Isso era para ser uma piada. Mas, de qualquer maneira, esse é o lugar mais seguro para ela estar. Tudo bem, vamos lá. Corremos para a saída do castelo. Assim que saímos dele, uma voz raivosa irrompeu de longe. Mor! Atrás deles! Se eu não estava com medo antes, tenho certeza que agora estou. A escuridão pairava sobre a cidade enquanto caminhávamos pela via principal. Por mais que eu quisesse derreter nas sombras, toda a área era muito bem iluminada. A luz que emanava das paredes da cratera brilhava sobre nós. Escolher a rota de cima foi a escolha certa. Não havia um único soldado de armadura negra à vista, e nenhum nos perseguindo. Kishirika estava certa. No momento, os guardas provavelmente estavam preocupados em vasculhar os túneis subterrâneos. Se tivéssemos sorte, Atof poderia desistir de sua perseguição, mas isso não era provável. Afinal, tínhamos levado Kishirika conosco. Isso apenas dava ainda mais incentivo para Atof nos rastrear. Quando nos afastamos da rua principal, passamos pela Guilda dos Aventureiros. Fiquei pensando se Nokopar ainda estava lá dentro. Nunca pensei que sairíamos da cidade tão rápido. Já havíamos pago nossa hospedagem durante a noite e nossas roupas ainda estavam em nossos quartos. Deixar essas coisas para trás era desperdício, mas não eram tão importantes. Seria melhor perder o mínimo possível. Enquanto passávamos pelo mercado quase deserto, avistei o beco onde tínhamos tingido o cabelo do Ruigir. Daquela vez também precisamos fugir da cidade. Era difícil acreditar que a mesma coisa estava acontecendo de novo. Sinceramente, eu não tinha nada além de lembranças amargas de Hikarizu. Finalmente, chegamos à grande fenda que formava a entrada da cidade. Havia alguns guardas lá, mas nenhum soldado em armadura preta. Um tinha cabeça de lagarto, enquanto o outro tinha cabeça de porco. Eles olharam confusos, mas nos deixaram escapar. O círculo de teletransporte não ficava longe dos arredores da cidade. Seguimos em torno do perímetro da cratera. Oh! Para onde vocês estão indo? Perguntou Kishirika. Há um círculo de teletransporte nesta direção. É o que usamos para chegar aqui. Você não me disse. Difícil de acreditar que tal coisa ainda permaneça aqui, mas então Agaguk. Mordi minha língua. Tínhamos deixado uma marca no solo para nos guiar de volta quando fosse a hora de partir. Não haveria nenhum problema em localizar o círculo. Estava escuro fora da cidade, mas a visão de Elfa de Elinalise nos guiaria. Só precisávamos virar à esquerda na marca, escalar a encosta e então o círculo de teletransporte estaria bem na nossa frente. Quando alcançamos nosso marco, derrapei até parar. Eu não tive escolha. Você demorou para chegar aqui.
Acima de nós, na encosta, bem na entrada do círculo de teletransporte, estava a Toph. Ela estava acompanhada por nada menos que 10 de seus guardas. Naquele momento, notei o buraco no chão perto da entrada do nosso círculo mágico. Talvez fosse a saída para o túnel que passava sob o castelo. Moore nunca deixa de impressionar. Foi exatamente como ele disse. Vou elogiá-lo mais tarde, murmurou a Toph para si mesma. Ele leu nossos movimentos? Não, não era isso. Eles conseguiram nos impedir. Não foram nossos movimentos que leram, mas nosso destino. Bem, você com certeza chegou aqui muito rápido, não é? Falei sem jeito. Voar para cá foi simples. Pude ver você e seus companheiros facilmente do céu. Quando ela respondeu, suas asas estremeceram atrás dela. Parece que Moore também chegou. Olhei por cima do ombro e um bando de cavaleiros de armadura negra estava correndo em nossa direção. Eles também deviam ter seguido em torno da borda da cratera. Enquanto a Toph foi pelo céu, 10 de seus guardas pegaram a passagem subterrânea e o restante nos perseguiu pela superfície. Então, usaram todas as rotas à disposição para nos perseguir. Era óbvio quando se pensava nisso. Eles não eram o inspetor Zenigata, então tiveram que se separar dessa maneira. Se conhecessem nosso destino, teriam todos os motivos para verificar todas as rotas de fuga possíveis. Os guardas se espalharam atrás de nós. Fomos cercados. Não havia nenhum lugar para correr. Nossa única saída estava selada. Moore, você fez um trabalho esplêndido. Tudo correu como você disse a Toph. Se você estiver satisfeita, espero que se contenha e faça o que eu pedi. Não. A resposta de Atof foi curta quando ela levantou a mão. Ao seu gesto, os outros cavaleiros desembainharam suas espadas. Pois bem. A Rei Demônio deu um passo em nossa direção e desembainhou sua própria arma. Enquanto ela se elevava acima de nós na encosta, apontou sua lâmina para mim e disse: Fuahahaha! Eu sou a Rei Demônio Imortal Atoferatof Ribak. Se me vencer, eu o declararei um herói. Se perder, será meu fantoche até o dia em que soltar seu último suspiro. O sorriso em seu rosto era selvagem, e uma aura sufocante de sede de sangue emanou dela. Apesar de ser mais baixa do que eu, ela parecia um titã de 5 metros de altura agora. Sinto muito, Sylphie. Posso não conseguir voltar para casa. Capítulo 8. Confronto com a Rei Demônio Imortal. A Rei Demônio Imortal Atoferatof era extremamente famosa. Ela é filha de um dos 5 grandes reis demônios, Imortal Necrois Lacroix, e começou a ganhar notoriedade durante a Segunda Grande Guerra Humano-Demônio. Atof era usada como exemplo da raça dos demônios. Mesmo que não fosse muito inteligente, ela possuía destreza e resistência insanas em batalha. Era temida como uma Rei Demônio feroz. Seus subordinados compensavam suas deficiências intelectuais, mas quando tiveram sua rota de abastecimento cortada durante a guerra, foram todos eliminados. Graças a isso foi capturada pelos humanos e selada. Não foi até a Guerra de Laplace que Atof reviveu. Laplace foi quem deu a ela uma nova vida, e ela fez um nome para si como Rei Demônio, trabalhando ao lado dele. Quando o conflito terminou, foi derrotada pelo Deus do Norte Kalman e rendeu-se. De acordo com uma história, o Deus do Norte Kalman deixou uma criança com a Rei Demônio Atof, e foi esse herdeiro que se tornou o Deus do Norte Kalman II. Outra conta que o Deus do Norte Kalman transmitiu a sabedoria de sua técnica de espada à Rei Demônio. Uma outra afirmava que foi a Rei Demônio Atof quem ensinou ao Deus do Norte Kalman II tudo o que ele sabia. Se alguma dessas histórias fosse verdade, então Atof era uma veterana das batalhas que havia transmitido as técnicas do Deus do Norte. Além disso, seu corpo também era imortal. Lutar com uma mulher assim seria idiotice. Atof estava diante de nós com seu séquito de soldados de armadura negra. Nossa rota de fuga foi bloqueada. Com base em sua expressão, estava ansiosa para partir para cima, sua lâmina estava em mão, pronta para a luta. Venham, podem vir os 4 de uma vez. Atof não fez movimento algum para começar a batalha, apenas ergueu a espada e nos examinou. Isso foi proposital. Com o poder à sua disposição, ela era perfeitamente capaz de nos dominar antes que pudéssemos reagir, mas não fez nada. Você não vai me pegar desprevenida desta vez, avisou. Eu aprendo rápido. Seus olhos brilhavam em chamas enquanto olhava entre Zanoba e eu. Desta vez, estava totalmente alerta, pronta para a força desumana dele e para minha magia elétrica. Nossos ataques anteriores não fizeram nada. Zanoba tinha praticamente esmagado seu crânio, mas sua cabeça agora estava perfeitamente intacta. Porém, sua vigilância indicou que nossos esforços foram eficazes o suficiente. Continuem.
Tentem de novo. Desta vez, vai ser diferente. Ela parecia confiante. Tive a sensação de que ela evadiria de nossos ataques. O estilo Deus da Água permitia que uma pessoa se opusesse a ataques mágicos. Eu não sabia muito sobre o estilo Deus do Norte, mas, bem, ela era uma rei-demônio. Eu tinha certeza que minha magia não teria muito efeito dessa vez. Ativei meu olho demoníaco, mas ver um segundo no futuro realmente me dará vantagem contra um oponente de tal calibre? Enquanto eu refletia sobre como lidar com a situação, decidi que criar uma abertura seria minha melhor aposta. Mas o que faço depois disso? E mesmo se criar uma abertura, minha magia funcionará contra ela? Mesmo o canhão de pedra mais poderoso que consegui fazer não foi o suficiente para matar Badgad. Além disso, a Toph estava preparada para o meu ataque. Se ela se defendesse, minha magia não. Deus! Elinalise de repente sussurrou ao meu ouvido. Vamos ao menos dar cobertura para o Cliff, para que ele possa se teletransportar para fora daqui. Olhei para Cliff. Ele estava bravamente olhando para a Toph, mas suas pernas tremiam. Ele seria inútil na batalha. Se o enviarmos com as folhas de chá, as plantas e o memorando, ele terá o suficiente para salvar Nanahoshi, continuou Elinalise. Bom ponto. Ela estava certa. Esta era a nossa melhor opção. Tínhamos que salvar Nanahoshi. Essa era a razão por trás de nossa jornada. Nada era mais importante do que alcançar nosso objetivo. Mesmo assim, eu ainda queria voltar para casa vivo. Não, mesmo se eu for derrotado, provavelmente não vou morrer. Só não poderei ver minha família por pelo menos uma década, e tenho certeza que não quero isso. Também poderíamos chamar reforços. Tenho certeza de que Perugius já lutou com a Toph no passado. Ele com certeza nos ajudaria. Perugius e seus 12 familiares, essa era uma boa ideia. Talvez pudéssemos fazer com que ele nos apoiasse. Considerando a arrogância que demonstrava, ele certamente tinha poder suficiente para lutar contra a Toph. Tudo bem, falei, vamos fazer isso. Acha que pode convencer o Cliff? Vou tentar. Elinalise foi na direção dele. Nós três, Zanoba, Elinalise e eu, poderíamos criar uma abertura para Cliff escapar e se teletransportar de volta para a fortaleza. Enquanto ele persuadia Perugius a nos salvar, teríamos que resistir a Toph. Supondo que Cliff tivesse sucesso, Perugius surgiria ao nosso resgate. Mas isso funcionaria? Podíamos mesmo aguentar por tanto tempo? E será que Cliff conseguiria convencer a Toph a nos ajudar? Se ele demorasse muito, poderíamos perder e ser forçados a assinar um contrato. Ainda assim, se Cliff voltasse, pelo menos Nanahoshi seria salva. Essa era a razão para os nossos esforços. Mas eu também queria ir para casa. Ah, merda! Acho que estou pensando demais. Respirei fundo e disse a mim mesmo, acalme-se. Primeiro, precisávamos imobilizar a Toph por alguns minutos. Durante esse intervalo, eu dispersaria os outros cavaleiros com minha magia para que Cliff pudesse escapar. Dependendo de como as coisas corressem, o restante poderia até ser capaz de fugir com ele. Certo, vamos lá. Podíamos não ser capazes de derrotar a Toph, mas podíamos derrotar seus guardas. Vamos fazer isso. Vamos esmagá-los em pedaços, matar todos. Se for necessário para eu voltar para casa, farei isso. Beleza, você pode fazer isso, Deus. Desta vez, você não vai ser só conversa fiada. Pronto? Não tema, mestre. Mesmo ao custo de minha vida, manterei a rei-demônio Toph aqui. Zanoba tinha nervos de aço e estava perfeitamente calmo. Isso era tranquilizador. Por que ele sempre conseguia soar tão heróico nesses momentos? Era algum tipo de peça de teatro ou algo assim? Se eu fosse uma mulher, ele me teria aos seus pés. Perto dali, Cliff e Elinalise estavam cochichando. O problema é que não sei se posso passar por eles. Minhas pernas não são rápidas, especialmente se eu tiver que carregar tudo isso comigo. Deus e eu não vamos deixar ninguém chegar até você, prometeu Elinalise, mantendo a voz baixa. Só não olhe para trás e não pare para pensar. Conte seus passos e corra o mais rápido que puder. Tente não tropeçar. Mas eu deveria me juntar a vocês na batalha. Não podemos vencer, nem mesmo com nós 4. Precisamos que você chame reforços. Esse é o seu dever nesta luta, e é extremamente importante. Certo. Beleza, entendi. Faltavam 30 passos para o círculo de teletransportação. Não tão perto, mas também não tão longe. Se Cliff corresse com tudo o que tinha, seria capaz de sobreviver. Depois de 1 ou 2 minutos, Elinalise voltou e disse. Certo, eu o convenci.
Olhei para Cliff. Ele acenou com a cabeça, com o olhar determinado de um homem dedicado a cumprir o seu dever, e não o de um homem fugindo da batalha. Eminalize fez bem em dizer a ele que seu papel era uma parte fundamental da luta. Ela sempre foi boa em persuasão. Eu não teria sido capaz de convencê-lo tão facilmente. Zanoba e eu vamos distrair a Toph e criar uma abertura, disse Eminalize. Deus, você usará a oportunidade para incapacitar os guardas. Entendido. Com isso, nosso caminho foi traçado. Viramos para a Toph. Ela ainda estava com a espada em punho enquanto nos olhava com raiva. Acham que podem me vencer? Não havia inimigos atrás dela, mas estávamos em uma encosta e o terreno era instável. Eu estava preocupado sobre Cliff conseguir correr com todas essas coisas sem cair. Tudo o que podíamos fazer era acreditar nele. Zanoba, senhorita Eminalize, darei o ataque inicial com minha magia. Boa ideia. Virei-me para a Toph e levantei meu cajado. Eu usaria meu velho e prático canhão de pedra. Talvez raio fosse uma escolha melhor, já que era magia de nível rei com o melhor poder de fogo para se usar contra um único oponente, mas a esta distância, poderíamos ser pegos no feitiço. Eu queria evitar ser um idiota e nos exterminar com minha própria magia. Ufa, exalei antes de concentrar minha mana no cajado. A Toph ficou parada. Ela já sabia que eu poderia usar magia sem recitar nenhum encantamento, mas não fez nenhum movimento para me interromper. Isso era perfeito para mim. Meu olho da previsão leu seus movimentos. A Toph irá desviar meu canhão de pedra com sua espada. As pessoas diziam que meu canhão de pedra estava em um nível incrivelmente alto de magia, mas mesmo isso não funcionaria contra ela. Será que eletricidade funcionaria melhor? Mas posso realmente usar um feitiço para o qual ela está mais alerta? Mestre, juro que acompanharei qualquer ataque que você desencadear, então, por favor, tenha fé em mim. Zanoba olhou diretamente para mim, os olhos cheios de confiança. Certo, era tranquilizador ouvi-lo dizer isso. Claramente, tinha algum tipo de plano. Nesse caso, eu apenas seguiria seu comando. Tudo bem, então vamos lá. Sim, mestre. Lancei meu canhão de pedra depois de juntar toda a mana que pude. Um som agudo cortou o ar enquanto voava em direção à Toph. Eu consigo ver através do seu ataque. Ela deixou uma imagem residual para trás enquanto reagia. Mesmo que chamar de imagem residual fosse um exagero, ela mal moveu o braço, mudando ligeiramente a direção da espada. Naquele instante, meu canhão de pedra acertou sua arma, enviando faíscas para todos os lados. Meu ataque foi desviado, passando rapidamente por a Toph e batendo em uma pedra na encosta. Enormes nuvens de areia subiram. Eu sabia. Esse feitiço não é bom contra ela. Zanoba atirou algo em a Toph. Ela alegremente preparou sua espada para cortar a coisa que ele atirou em sua direção enquanto gritava. Seus ataques são inu, hein? Quando a Toph estava prestes a cortar o projétil, ela congelou. Um segundo depois, aquilo a acertou bem no rosto. Fua! Oh! Kishirika estava colada ao rosto de a Toph. Ela estava montada no ombro de Zanoba alguns momentos antes. Nojenta! Você cheira merda! Pelo menos tome um banho, sua idiota! Uivou a Toph. Com licença, não é como seu Kise, Yai. A Toph não deixou Kishirika terminar. Ela arrancou a Imperador Demônio Fedida de seu rosto e a jogou para longe. Kishirika caiu fora do nosso raio de combate. Repugnante. O que você estava pensando, jogando algo assim no que? Enquanto a Toph gritava de exasperação, Zanoba cerrou o punho e investiu contra ela. Eminalize estava logo atrás dele, escondendo-se em sua sombra. Merda. Eu podia ver no que isso ia dar. Então você passou pelas minhas defesas. Gosto do seu espírito. Ah! Zanoba deu um soco. A força por trás era o suficiente para deixar meu cabelo em pé. Seu soco cortou o ar quando atingiu o rosto dela. A Toph tentou desviar o golpe com sua manopla. Ah! Mas falhou. O punho dele bateu em sua manopla, fazendo-a tropeçar enquanto sua armadura se deformava com a força do golpe. Ah! Zanoba continuou com outro golpe. Ele deu um grande passo e deu um soco em direção ao torso dela. Fraco! Resmungou a Toph. Seus ataques não eram suficientes para forçá-la para trás. Mesmo com a postura estranha em que se encontrava, ainda conseguia balançar sua espada enorme. Um estalo alto ecoou quando suas pernas se dobraram e ela direcionou sua arma com toda a força para o torso de Zanoba. O rosto dele se contorceu de dor quando caiu sobre um joelho. Mesmo meu canhão de pedra não era suficiente para fazê-lo cair, mas com um único ataque, ela o forçou ao chão.
Atof olhou para ele e bufou. Você tem um corpo impressionante, mas não se esqueça, não existe defesa perfeita. Meu marido, Cal, foi quem? Ah. No meio de seu discurso, Elinalise apareceu por trás de Zanoba, usando suas costas como ponto de partida. Seu ataque, apoiado pela força centrífuga, cortou o ar quando ela acertou o pescoço de Atof. Sua lâmina foi desviada com um estrondo alto. Nenhuma pele faria esse som. Atof devia estar usando aura de batalha para se proteger. Eu ainda não terminei. Assim que Elinalise percebeu que não funcionaria, recuou. Ela preparou seu escudo enquanto redobrava seus esforços, empurrando com sua arma. Ondas de choque invisíveis surgiram na direção de Atof. Ela nem se mexeu, só franziu as sobrancelhas em desgosto, como se um pouco de areia tivesse entrado em seu olho. Sua espada é muito fraca. Olha, é assim que se faz. Atof balançou os quadris e direcionou sua enorme espada para Elinalise. A elfa deu um passo para trás na tentativa de se esquivar, mas ela ergueu seu escudo no último segundo. Logo em seguida, um som profundo ecoou e Elinalise saiu girando pelo ar. Ela rolou pelo chão coberto de pedras e se levantou igual um gato. O medo brilhou em seus olhos. Seu ataque foi ineficaz. Atof havia criado ondas de choque apenas balançando sua espada. Se Elinalise não tivesse bloqueado com seu escudo, poderia ter sido cortada ao meio. Seu trabalho com os pés é impressionante, admito, disse Atof. Se você treinar comigo, pode. Zanoba saltou, abrindo os braços enquanto investia contra Atof. Ele passou os braços ao redor dela, pela frente, prendendo-a, então a ergueu até que seus pés não tocassem mais o chão. Seu desgraçado, você não tem vergonha? Colocando seus braços em volta de mim como, Seus braços eram como uma prensa apertando ar, sangue negro jorrou da boca de Atof. Aparentemente, esse tipo de ataque era eficaz. Bem, ela ainda era uma rei demônio imortal. Qualquer dano que sofresse seria temporário. Mestre, agora. Suas palavras me trouxeram de volta à realidade. Ele conteve Atof. Essa era a nossa chance. Cliff, vai. Corre. Derramei toda a minha mana em meu cajado. Usaria um ataque total na área e nocautearia todos os soldados inimigos. Certo. Quando Cliff começou a correr, os cavaleiros próximos ficaram alertas e prepararam suas espadas. Para o azar deles, já era tarde demais. Nova congelante. Um vento gelado saiu do meu cajado. O solo estalou ao congelar e dedos de gelo dispararam em direção dos cavaleiros que nos cercavam. Meu feitiço prendeu seus pés no lugar. Nossa vitória estava assegurada. Eu os peguei desprevenidos, não tiveram oportunidade de fugir do meu ataque. Ou assim pensei. Uma voz soou. Chamas violentas consumam meu corpo. Queima local. Uma onda de calor se espalhou de um homem, envolvendo os outros. Esse calor começou a combater minha nova congelante. O homem que lançou o feitiço tinha vapor saindo de seus braços enquanto descongelava o gelo. Então era o Mur. O velho capitão cavaleiro havia começado seu cântico no momento em que levantei meu cajado, permitindo-lhe contra-atacar meu feitiço poucos segundos depois. Fiquei chocado com a quantidade de poder mágico que ele possuía, e também com a rapidez com que terminou seu encantamento. Porém, sua magia só conseguiu libertar ele e os dois guardas mais próximos. Os outros estavam completamente envoltos em gelo. Ainda havia uma grande diferença entre nosso poder mágico, e neste ponto eu era vencedor. E também matei pela primeira vez. Estou impressionado com a quantidade de poder mágico que você possui, sendo capaz de congelar todos nós. Todos, recitem o encantamento para queima local. Como desejar. Espírito do fogo que preside sobre todas as coisas entre o céu e a terra. Enquanto Mor gritava, os outros começaram a entoar o feitiço de dentro do gelo em que estavam presos. Não estão mortos. Ninguém morreu. Devia ser a armadura. Talvez tivesse dado a eles uma resistência natural à magia de água. Bem, que merda. Atof rosnou quando Cliff passou por ela. Mur, não o deixe escapar. Entendido. Ao comando de Atof, Mur entrou em ação. Poucos segundos depois, os outros dois cavaleiros mais próximos a ele conseguiram descongelar e correr atrás dele. Como se eu fosse deixar vocês passarem. Elinalise disparou na frente dos dois. Deus! Você cuida dele. Mur perseguiu Cliff sem nem olhar para trás. Ele se movia bem rápido para um homem de armadura. Enquanto isso, Cliff estava carregando um peso enorme.
Havia apenas cerca de 7 passos entre eles. Virei meu cajado na direção de Mur. Canhão de pedra. Mur usará a parede de terra para tentar bloquear meu canhão de pedra. Sem problemas. Eu ainda poderia fazer isso. Derramei toda a mana que pude em meu cajado e lancei meu feitiço. Parede de... Enquanto Mur continuava correndo, ele apontou a mão em minha direção enquanto tentava recitar seu encantamento, mas meu canhão de pedra atingiu seu braço igual uma espécie de laser. Sua apêndice, junto com a armadura que o cobria, girou pelo ar. A perda daquele membro o fez tropeçar, mas ele não desistiu de sua perseguição. Conceda-me o teu poder, espíritos da água. Névoa profunda. Mur recitou outro feitiço, criando uma névoa que o envolveu. Pelo visto, pretendia usar isso como uma cortina de fumaça para evitar meu canhão de pedra. Ainda assim, ele pode lançar esses encantamentos muito rápido. Ele aprendeu a reduzir seus cantos consideravelmente, assim como Roxy. Rajada de vento. A rajada que desencadeei dispersou a névoa, mas Mur não se intimidou. Ele não deu sinais de perder o foco enquanto perseguia Cliff. Talvez aquela armadura negra dele também fornecesse resistência contra feitiços de vento. E então? Havia apenas uma curta distância o separando de Cliff. Minhas escolhas estavam se estreitando nessas circunstâncias. Enquanto pensava em ideias, meu olho da previsão me disse o que aconteceria logo depois. Mur vai começar a entoar um feitiço enquanto continua correndo atrás de Cliff. Espíritos das terras estéreis, atendam ao meu chamado e entreguem-me. Atrapalhar magia. Pratiquei isso com Sylph inúmeras vezes. A magia foi direto para Mur e interrompeu o feitiço que estava tentando lançar. Impossível. Atrapalhar magia. Surpreso, Mur olhou para as mãos. Mesmo assim, continuou correndo. Estava a apenas 5 passos de Cliff. Atoleiro. Logo depois lancei outro feitiço contra ele, usando minha mão esquerda para bloquear seu caminho. Usar a magia que estava mais acostumado a utilizar era uma boa escolha. Meu oponente podia ser um veterano, mas as habilidades de batalha que eu havia adquirido ao longo dos anos ainda funcionavam contra ele. Além disso, passei por simulações como essa quando estava praticando. O terreno entre Cliff e Mur ficou parecendo um pântano. A lama tinha consistência de cola, grudando nos pés de Mur. Isso parecia que iria detê-lo. Deus desconhecido, atenda ao meu chamado e levante a terra em direção aos céus. Lança de terra. Mur lançou um feitiço em seus pés. Um bloco de terra se ergueu e ele usou como ponto de partida para voar sobre meu atoleiro. Ele não parava. Apenas continuava correndo. Tudo que eu jogava nele, ele rebatia ou resistia. Então, essas são as habilidades de um mago veterano. Deus, ajude Cliff. Rápido! Gritou ele na Lizzie atrás de mim. Eu sei. Lancei a ela um breve olhar. Ela estava travando uma batalha com soldados que antes estavam ao lado de Mur. Eram 2 contra 1. Ela não era o alvo, mas estava fazendo seu melhor para mantê-los ocupados. Liberte-me, droga! Agora mesmo! Você não tem vergonha? Pare de se agarrar a mim. Vamos pelo menos trocar socos. Rugiu Atof. Zanoba respondeu. Mesmo se você me matar, não vou te deixar ir. Atof já tinha dado uma cabeçada nele. Ele manteve um forte controle sobre ela, mesmo enquanto o sangue escorria de sua testa. Enquanto isso, os outros cavaleiros estavam se descongelando lentamente. O vapor estava preenchendo a área. Como eu poderia fazer Mur parar de segui-lo? Ele era forte e tinha muito mais experiência em lutar com magia. Feitiços normais não funcionam contra ele. Devo lançar algo mais poderoso? Não. Mesmo se um feitiço poderoso parasse Mur, seria inútil se Cliff fosse pego pela explosão. Além disso, Mur era insanamente bom em responder a tudo que eu jogava nele, e ele também tinha aquela armadura idiota. Foi quando percebi que o chão embaixo de mim estava molhado, resultado da nova congelante que usei momentos atrás. Os soldados usaram queima-local para derreter o gelo que eu fiz, e agora o solo estava encharcado. Mur não era exceção, tendo sido o primeiro a descongelar-se. Claro, ele na Lizzie e eu também tínhamos água aos pés. Se Atof nunca viu aquele tipo de magia antes, então certamente Mur também não. Não importa o quão experiente ele fosse, não seria capaz de se opor a um feitiço que nunca tinha visto. Embora se eu o usasse, todos nós, ele na Lizzie, Zanoba e eu, inclusive, seríamos atingidos por ele. Apenas Cliff permaneceria ileso, pois estava fora do alcance do meu feitiço. Ele ficaria bem. Fiz minha escolha naquele momento. Sem hesitação. Eletricidade.
Derramei mana suficiente no feitiço para atordoar todos sem matá-los. Eletricidade disparou da minha mão. Estalou no ar enquanto envolvia a área antes de atingir o solo. Conduzido através da água, todos ao redor foram atingidos. Fumaça subia dos cavaleiros de armadura negra enquanto desmaiavam. Todos foram pegos pelo choque, incluindo Elinalise, Zanoba, Atof, os outros soldados, Muri e eu. Ah! Passou direto pelo meu corpo, atingindo minha espinha e minhas articulações. Cada parte de mim parecia dobrar na direção errada. Eu não tinha usado mana suficiente para matar, então sabia que sairia dessa com vida. Mas isso não impediu que a escuridão engolisse minha visão enquanto eu perdia a consciência. Quando acordei, estava jogado no chão. Lembrei de ter desmaiado, mas não durou mais que 2 segundos. Meu corpo inteiro estava paralisado. Pelo menos consegui recuperar a visão. O que aconteceu com Cliff? Levantei minha cabeça. Moore estava de joelhos, fumaça subia das rachaduras de sua armadura. Ele tinha uma mão estendida na direção de Cliff, e eu podia ouvi-lo murmurar o que achei ser um encantamento. Preciso usar o atrapalhar magia. Não vou conseguir a tempo. Concentrei mana em meu braço esquerdo. Mesmo que a minha mão direita estivesse dormente com o choque, minha mão protética ainda podia se mover. Soltei meus dedos e lancei um feitiço de minha palma. Amarração de vento, grunhiu Moore. Braço, absorva. O chicote de Arkmur conjurou desapareceu na hora. O quê? A cabeça de Moore virou em minha direção. Não consegui ver sua expressão através do capacete, mas sua surpresa era nítida. Cliff nunca olhou para trás. Ele estava a apenas 3 passos do círculo mágico. Ninguém poderia pegá-lo. Graças à minha magia, eles não podiam nem mesmo tentar, se quisessem. Meu feitiço também paralisou Atof. Seus olhos estavam bem abertos, olhando para mim igual um tigre. Desgraçado, você realmente nos pegou. Essa foi uma magia estranha. Permaneci em silêncio. Ainda assim, eu devia ter esperado por isso. Mal posso esperar para você ser meu subordinado. Hehehe. Tenho desejado um mago como você. Vou te tratar muito bem, prometo. Hehehe, ela sorriu loucamente para mim. Eu a encarei de volta, sem hesitar. Sendo uma demônio imortal, eu tinha certeza que ela se recuperaria mais rápido do que eu. Não haveria mais fuga. Não conseguiríamos resistir a ela. Zanoba estava inconsciente. Mesmo que ele ainda estivesse com os braços em volta de Atof, parecia prestes a ceder a qualquer momento. Dada sua baixa tolerância à dor, provavelmente ficaria inconsciente por um tempo. Este era o fim. Olhei para Elinalise. Seu corpo inteiro tremia enquanto tentava se levantar. Ela provavelmente tinha sofrido a mesma quantidade de dano que eu, mas não ia deixar que isso a impedisse. Ela ainda não tinha desistido. Depois de desistir, está tudo acabado. O treinador de cabelos brancos de Slendunk também disse isso. Com um pouco de esforço, eu poderia fazer o mesmo. Vai, vamos lá. Vamos para casa. Quero voltar. Eu tenho que voltar. E quando eu chegasse em casa, talvez tivesse um tempo gostoso com Sylph. E Roxy também, é claro. Eu também queria abraçar a pequena Lucy. Além disso, prometi ensinar esgrima e magia para Nor, e estava ansioso para comer o arroz de Aisha. Lilia carregava um fardo enorme sobre os ombros, cuidando da minha mãe. Zenith com certeza poderia acabar recuperando a memória. Quando ela a recuperasse, poderíamos visitar o túmulo do pai juntos. Sim, isso mesmo. Continuaremos sorrindo juntos, como sempre fizemos. Minha vida neste mundo era tão insanamente agradável. Eu tinha que protegê-la. Eu precisava. Certo, eu posso fazer isso. Mova-se, Deus. Não me importo se é apenas o seu braço, você pode ao menos usar magia. E o meu cajado? Para onde foi? Eu precisava dele para usar meus feitiços. Ah, achei. No final das contas, eu estava deitado em cima dele. Desculpe, Aqua e Artia. Tenho certeza de que devo ser pesado. Enfim, eu poderia fazer isso. Só teria que aguentar até a ajuda chegar. Isso era tudo. Não havia necessidade de vencer. Por favor, Mestre Cliff. Eu sei que você provavelmente odeia Perúgios, mas eu imploro a você, por favor, convença-o. Não me importo se você não puder fazer isso de imediato, mas se puder pelo menos trazer alguma ajuda dentro de um ano, seria incrível. Quê? Elinalise deixou escapar um suspiro estrangulado. Minha cabeça se ergueu e segui seu olhar.
Cliff tinha acabado de chegar à entrada das ruínas subterrâneas, onde encontrou um dos soldados de armadura negra. Sem chances. Um deles esteve o tempo todo lá dentro? Ah! Por que não considerei essa possibilidade? Essa abertura era bastante óbvia. Não importa o quão estúpida Toph fosse, é claro que ela investigaria as ruínas. Uma escuridão se espalhou dentro de mim. A emoção que me dominou era uma com a qual eu estava muito familiarizado, desespero. Isso me fez querer gritar e cair de exaustão. Nunca mais veria Sylphie ou Roxy. Em vez disso, teria que treinar com a idiota da Rei Demônio até o dia em que morresse. Enquanto me resignava ao meu destino, toda a força do meu corpo me deixou. Naquele momento, uma voz surpresa gritou. O quê? Não fui eu. Não foi Linalise ou Zanoba. Também não foi Mur. Foi a Toph. Era ela quem ofegava enquanto olhava na direção de Cliff. Ah, Lady Atoph, o cavaleiro de armadura empurrou Cliff que deu passagem manquejando. Algo nele estava estranho. O círculo mágico ali leva até Peru. No instante seguinte, algo se partiu horizontalmente em seu corpo. Ele foi dividido em dois. O indivíduo brilhante que apareceu atrás dele tinha cabelos prateados, pequenas pupilas douradas e roupas brancas cobertas de manchas de sangue. Rei Demônio Imortal Atoferatoff, hein? O homem que apareceu na entrada das ruínas falou fluentemente a língua demônio. Eu nunca teria esperado que você estivesse aqui. Mesmo que eu tenha considerado que algo assim poderia acontecer quando conectei meu círculo de teletransportação a Hikarizu. Várias pessoas estavam atrás dele. Reconheci dois, Aromanfi, o Brilho, e Silvaril do Vazio. Eu ainda não sabia os nomes dos outros, mas eram 6 no total. Seus soldados imundos mancharam minha fortaleza com sangue. Ah, isso faz sentido. A Toph chegou aqui antes de nós. Ela deve ter encontrado a entrada para as ruínas e ordenou que seus soldados entrassem e vasculhassem. Aqueles que encontraram o círculo de teletransportação, sem dúvidas, entraram para ver o que havia do outro lado. Assim, demônios entraram na fortaleza flutuante de Perúgios. Perúgios! Uivou a Toph. O próprio Rei Dragão Blindado estava diante de nós. No momento em que a Toph avistou Perúgios, a atmosfera ao seu redor mudou. A hostilidade que exalava dela era diferente de tudo o que tínhamos visto. A maneira como ela mostrava suas presas e seu olhar quase me fizeram pensar se ele assassinou os pais dela ou algo assim. Perúgios, seu desgraçado! Mesmo que seu corpo ainda estivesse dormente com o choque, a Toph se levantou e empurrou Zanoba para longe. O corpo dele caiu, completamente mole. Ela o ignorou enquanto mantinha seu olhar travado em Perúgios. Suas asas começaram a bater rapidamente enquanto ela concentrava sua força nas pernas e tentava se lançar para frente, mas seus joelhos cederam. Haha! Perúgios a encarou de volta, os lábios rachados em um sorriso encantado. Ah! Esta é uma surpresa bastante agradável, Atoferatoff. Você baixou a guarda de novo? Isso parece ser algo que sua tribo de demônios imortais geralmente faz. Então essas pessoas eram seus subordinados, hein? Esse seu truque dissimulado. Tudo isso para que pudesse me matar? O que aconteceu com o juramento que você fez a Cal? Perúgios riu enquanto olhava para ela. Dominada pela raiva, a Toph gritou com ele. Mur tentou chegar até ela, porém seus pés instáveis impossibilitaram alcançá-la. Os únicos que saíram ilesos do meu feitiço foram Perúgios e seus familiares, assim como Cliff. Ele parecia considerar a Toph como um tigre de olho em sua presa. Não a entenda mal, disse ele. Essas pessoas queriam salvar uma amiga, então pediram minha ajuda. Isso é tudo. Não se atreva a mentir para mim. Ah! Vou manter a promessa que fiz a Cal. Ele era meu melhor amigo. Vocês dois eram amigos, mas eu ainda odeio sua raça. Após uma longa pausa, Perúgios respondeu. Eu também detesto pessoas como você. Você é uma idiota que não dá ouvidos à razão. Ele ergueu os dois braços, as palmas das mãos abertas. O rosto de Atoph ficou pálido. Não, você não iria. Ele ignorou seus protestos e começou a entoar. Este dragão vive apenas para servir. Suas garras são tão longas e afiadas que ele nunca consegue fechar a mão. Senti como se já tivesse ouvido isso em algum lugar. Quando a raiva o consome, ele não consegue fechar o punho. Mesmo que suas garras possam quebrar e suas presas caírem, logo perceberá que emoção consome este dragão fiel quando ele abandona sua devoção. Perúgios pronunciou cada palavra, uma por uma. Ao fazer isso, a mana circundante se agrupou ao seu redor. Ó dragão general, tu que foste o terceiro a morrer,
cujos olhos eram os mais afiados, cujo corpo estava coberto de escamas brancas, eu, Rei Dragão blindado Perugius, te invoco. No momento em que percebi o que estava acontecendo, a Toph estava cercada por 2 portões, bloqueando-a do resto de nós. Ambos tinham dragões minuciosamente esculpidos detalhadamente e eram bem ornamentados. Um era prateado, enquanto o outro era dourado. Eles surgiram do chão enquanto Perugius continuava seu encantamento. Abra, portão da retaguarda do Wyrm. Chame adiante, portão da vanguarda do Wyrm. Como ordenou, eles se abriram. Algo estava derramando do direito e se infiltrou no esquerdo. Não era vento. Era algo que não podia ser visto a olho nu, algo que eu conhecia bem. Mana. Ele convocou aqueles portões para absorver mana. Meu próprio poder mágico estava sendo sugado de mim. Não era a mesma experiência que tive com Orsted. A drenagem desta vez estava mais rápida, mais intensa, já que minava a minha resistência. Não, Lady Atoff, por favor, corra, Mur, que estava rastejando em nossa direção, desabou completamente. As pernas de Atoff ainda tremiam violentamente quando ela olhou fixamente para Perugius com um olhar feroz. Perugius! O corpo dela parecia menor do que antes. Talvez aqueles portões estivessem absorvendo a aura de batalha que ela envolveu ao seu redor. Você realmente pretende quebrar seu juramento? Não vou quebrá-lo. Porém, esta é uma oportunidade extremamente rara que não posso deixar passar. Perugius ergueu a mão direita. Estava irradiando uma luz tão brilhante que banhava toda a área. Ataque do dragão brindado, primeiro corte. Quando abaixou a mão, toda a luz penetrou direto em Atoff. Não vou me esquecer disso, Perugius. Seu corpo inteiro congelou no lugar. O tempo pareceu parar por um segundo, e então ela foi arremessada no ar. Seu corpo se partiu ao meio quando ela saiu de vista. Hão! Não é como se isso fosse te matar mesmo, murmurou Perugius para si mesmo. Tendo perdido o interesse, ele se virou para sair. Silvaril, reúna os 4 e cuide de seus ferimentos. E os outros soldados? Deixe eles. Vejo que a grande imperador demônio do mundo demônio, Kishirika, também está entre eles. No canto da minha visão, Kishirika estava caída no chão. No momento em que Silvaril a mencionou, ela estremeceu. Aparentemente, também foi atingida pelo meu ataque elétrico. Sinto muito por isso. Deixe-a também. Às suas ordens. Aparentemente, ele iria ignorar Kishirika. Ainda bem. Ufa! Quando Silvaril e os outros se aproximaram, soltei um suspiro de alívio. Estamos salvos. Depois disso, os familiares de Perugius nos ajudaram a voltar para o círculo de teletransportação. Todos tínhamos que usar seus ombros para nos apoiar enquanto caminhávamos, exceto Cliff, é claro. Ele falou com Kishirika enquanto os familiares cuidavam de nós. No momento em que olhei na direção deles, Kishirika estava gargalhando para si mesmo enquanto desaparecia no horizonte, livre novamente. Na próxima vez que a víssemos, esperava que tivéssemos mais facilidade para encontrá-la, mas isso não era muito importante no momento. Depois que todos nós estávamos de volta à fortaleza, Silvaril cortou a conexão entre o círculo deles e o próximo a Hikarizu. Não havia mais um caminho de volta ao continente demônio. Fomos encaminhados à enfermaria para tratamento de eletrocução. Cliff cuidou de nós. Ele até mesmo se ofereceu. Nunca vi queimaduras como essas antes, murmurou enquanto usava sua magia para nos curar. Embora nossas feridas não apresentassem risco de vida, as queimaduras haviam penetrado fundo o suficiente para danificar permanentemente os nossos corpos caso não recebêssemos tratamento. Eu me senti culpado por ferir Elinalise Zanoba tão gravemente, mas se não tivesse feito aquele ataque, não teríamos incapacitado aquela rei demônio imortal. Cliff foi muito cuidadoso ao cuidar das feridas de Elinalise. Ele provavelmente estava preocupado com cicatrizes residuais. Da sua parte, Elinalise achou a preocupação dele tão cativante que, assim que ele terminou de tratá-la, ela o carregou para algum lugar. Zanoba permaneceu inconsciente, mesmo depois de ser curado. Ele realmente salvou minha pele. Nenhuma quantidade de gratidão poderia retribuir totalmente por isso. Por mais inestimável que fosse a amizade, eu tinha que agradecê-lo por tudo o que fez. Eu teria certeza de transmitir meu agradecimento quando ele acordasse. Assim que fiquei totalmente curado e pude me mover novamente, fui ver Sylph. Ela estava deitada na cama, lendo um livro, mas quando entrei, ela olhou para cima e inclinou a cabeça. Algum problema? Sem resposta, eu silenciosamente deitei na cama e passei meus braços em volta dela. Ela soltou um grito de surpresa, que me apunhalou no coração. Parecia rejeição. Embora magoado, eu ainda a abracei com força.
A risada de Atof ainda pairava em meus ouvidos, assim como o desespero que senti quando meu corpo inteiro ficou tão dormente que eu não conseguia me mover. Eu sabia que não morreria naquela luta. Atof estava se segurando, e mesmo seus cavaleiros não tinham ido até nós com todo o seu poder. A magia que Mur usou não era perigosa o suficiente para matar, mas isso não a tornava menos assustadora. Se Perugius não tivesse chegado bem na hora, Atof teria nos capturado e nos feito assinar aquele contrato. Eu nunca teria a chance de segurar Sylph em meus braços assim novamente. Nem ver Lucy enquanto ela crescia. Ou Roxy, ou Norn, ou Aisha, nenhuma delas. Só esse pensamento já me abalou profundamente. O suficiente para que todo o meu corpo tremesse de medo. Não havia nada mais precioso do que o calor que eu tinha em meus braços neste momento. De repente, uma mão acariciou meu cabelo. Sylph estava acariciando minha cabeça, passando seus dedos macios, delicados e quentes pelo meu cabelo. Ela felizmente retribuiu meu abraço. Nem mesmo pediu uma explicação, simplesmente me abraçou de volta. Era o suficiente para mim. Com meus braços em volta dela, adormeci, aliviado. Capítulo 9. Um dia na fortaleza flutuante. Passaram 2 dias em um piscar de olhos. Depois de recuperar a consciência, Zanoba alegremente passeou pelo castelo, apreciando toda a arte que havia nele. Ser capaz de andar livremente o deixava de bom humor. Fiquei aliviado por ele ter se recuperado totalmente do meu feitiço elétrico. Se não tivesse recuperado a consciência, eu não saberia o que dizer a Dindir. Cliff, por outro lado, havia mudado. Imediatamente após a batalha, ele falou com Kishirika e eu me perguntei do que se tratava. Acontece que estavam discutindo sua recompensa por ajudá-la antes, um olho demoníaco. Ele ganhou o olho da identificação. Isso permitia que olhasse para qualquer item e entendesse suas características. Ele o escolheu para poder ajudar se algo como a doença de Nanahoshi aparecesse novamente. Como sempre, Cliff estava sendo heróico. Esse heroísmo, entretanto, não estava ajudando a dominar os olhos. Ele estava sofrendo com isso. Aparentemente, tudo que olhava aparecia com uma identificação e uma explicação. Para ele, o mundo inteiro foi inundado com textos. Ele não podia andar sem Elinalise guiando-o pela mão. Mas eu tinha certeza de que em algum momento dominaria isso. Quando o fizesse, as pessoas certamente o chamariam de Cliff, o sábio. Até então, provavelmente teria que usar um tapa-olho. A próxima foi Nanahoshi. Preparamos um chá com as folhas que conseguimos no continente demônio e pedimos para ela tomar. Não muito tempo depois, Nanahoshi começou a reclamar que precisava usar o banheiro. Yuruzu a auxiliou e, bem, para preservar sua honra, pouparei os detalhes. Digamos que ela estava se recuperando. Como está se sentindo? Perguntei. Nanahoshi ainda estava acamada. Sua pele havia melhorado bastante, mas o cansaço ainda permanecia. Ela também perdeu muito peso. Era como se tudo que ela tinha no estômago tivesse saído, deixando nada além de um esqueleto para trás. Estou me sentindo um pouco melhor. Por exemplo, o que uma garota da minha idade quer? Sylph e eu temos um longo futuro pela frente. Somos casados e temos uma filha, mas ainda não sei o que se passa na cabeça dela. Considerando que você tem mais ou menos a mesma idade, achei que pudesse saber de algo. Sobre o que Sylph está pensando? Nanahoshi acariciou seu queixo e olhou para seu cobertor. Ela parecia estar considerando seriamente o assunto. Certamente está dedicada a me retribuir. Você não precisa responder agora, falei. Pode esperar até termos uma briga ou até eu querer fazer as pazes com ela ou algo assim. Certo. Nanahoshi assentiu, sua expressão sincera. Embora ela tivesse a idade semelhante à de Sylph, havia muitas coisas que as diferenciavam, eram de mundos diferentes e Sylph era casada. Nanahoshi não conseguia entendê-la completamente. Até eu não fazia ideia do que os caras da minha idade pensavam. Nesse caso, vamos deixar por isso mesmo. Tenho certeza de que seu corpo ainda está fraco, então use seu tempo para se recuperar. Sim, eu vou, respondeu Nanahoshi. Obrigada. Então saí do quarto. Se ficasse com ela por muito tempo, poderia deixar Sylph com ciúmes de novo. Ela ficava fofa, mas eu não sentia prazer em deixá-la ansiosa. Nunca quis fazê-la duvidar do meu amor. O fato de ainda não ter conseguido fazer isso foi um fracasso da minha parte. Enquanto eu caminhava pelo corredor, a luz do sol da tarde entrava pelas janelas. Ah, o pôr do sol é lindo, não importa em que mundo esteja. Não sou muito fã de lugares altos, mas a vista do amplo jardim da fortaleza flutuante era tentadora. De lá, poderia olhar para o mar de nuvens enquanto o sol se escondia atrás do horizonte.
Até eu gostava de me deleitar com isso de vez em quando. Com esse pensamento em mente, fui para fora. Os arbustos estavam perfeitamente aparados e havia dezenas de flores que eu nunca tinha visto antes. Conforme o sol se punha sob as nuvens, banhava a área com uma luz radiante, fazendo com que parecesse uma miragem. Se eu trouxesse Sylvie para um lugar como este e sussurrasse palavras doces para ela, como responderia? Conhecendo-a, provavelmente ficaria vermelha, baixaria o olhar para o chão e apertaria minha mão. Sua reação com certeza seria adorável. Muito bem, assim que Sylvie se recuperar totalmente, vamos tentar. Eu queria fazer o mesmo com Roxy, mas, infelizmente, demônios eram proibidos de entrar na fortaleza. Além disso, provavelmente não seria muito bom, considerando a personalidade de Roxy. Ela provavelmente me encararia sem expressão e diria, você sabe que não precisa usar essas falas cafonas comigo, certo? Ela, de qualquer forma, estaria disposta a dormir comigo. Esse era o seu nível de franqueza, embora não parecesse. Mas não é isso. Não é sobre sexo. Só quero um amorzinho. Eu queria que assistíssemos o pôr do sol juntos. Roxy diria, é lindo mesmo, não é? E eu responderia, sim, mas não tão lindo quanto você. E então ela coraria e agiria envergonhada, era isso que eu queria ver. Bem, ela não está aqui, de qualquer maneira, então estou sem sorte. Enquanto caminhava, perdido em pensamentos, avistei uma mesa na beira do jardim. 3 pessoas se sentavam ao redor. E foi então que meu mestre usou sua magia. Aquela luz roxa disparou de sua mão direita e queimou o corpo de Atof, paralisando-a no lugar. Ah! Então foi a magia dele que a enfraqueceu tanto. A magia de Lord Rudeus parece não possuir limites. Zanoba, Ariel e Perugius estavam tendo uma boa conversa. À medida que o sol da tarde os banhava, pareciam estar se divertindo com a conversa. Luke e Silvario esperavam nas proximidades, embora não estivessem participando. Apenas ficaram parados e ouviram a conversa de Zanoba. Mestre Linalise e eu fomos pegos em seu ataque, mas não acho que haja outro mago no mundo que possa usar tal feitiço além do meu mestre. Ouvi dizer que parecia um relâmpago, comentou Perugius. Mas se foi capaz de paralisar Atof, como você diz, deve ter sido muito potente. E? O que aconteceu depois disso? Como a batalha terminou? Perguntou Ariel. Infelizmente, lamento dizer, perdi a consciência naquele ponto, então não consigo. Ah, aí está o homem em carne e osso. O olhar de Zanoba me encontrou, então não tive outra escolha. Fiz uma reverência e caminhei em sua direção. Boa tarde. Estão promovendo uma festa do chá? Sim, mestre. Lord Perugius disse que queria saber como nossa batalha com Atof aconteceu, então eu estava explicando os detalhes. Entendo. Olhei para Perugius. Ele parecia estar com um humor muito melhor do que quando tivemos aquela primeira audiência. Ouvi dizer que foi a sua magia que enfraqueceu Atof, Rudeus, disse ele. Não, isso foi em grande parte graças a Zanoba prendendo-a no lugar. Se eu tivesse direcionado meu feitiço nela sem a ajuda dele, ela poderia ter desviado. Entendo, sim. Aquela imagem dela ainda continua em minha mente. Seu rosto se abriu em um sorriso obsceno. Ele realmente odeia tanto Atof? Ele estava de bom humor. Você parece estar bem animado, falei. Claro que estou. Nunca, nem em meus sonhos mais loucos, pensei que teria a oportunidade de me vingar de alguém que me causou dor em tantas ocasiões que até perdi a conta. Vingança? Sim. Um rancor, se preferir, que durou vários anos. Ele provavelmente estava se referindo à guerra que aconteceu há 400 anos, a Guerra de Laplace. Perugius era um jovem aventureiro na época, mas ajudou os humanos, lutando na linha de frente. Atof também liderou algumas das forças dos demônios, agindo como general. Perugius a encontrou muitas vezes no campo de batalha. Por ser jovem e inexperiente, ele não era capaz de vencê-la, sofrendo ferimentos fatais a cada encontro. 2 pessoas o salvaram naquela época, o deus dragão Urupen, um irmão mais velho de Perugius, e o deus do norte Calma. Perugius só conseguia render os dentes de frustração a cada derrota. Ele planejou se vingar de Atof, mas o deus do norte Calma se casou com ela. Quando Calma morreu, fez os dois jurarem que não se matariam. Assim, Perugius nunca mais voltou ao continente demônio, destruindo suas chances de vingança. Ele quase havia perdido as esperanças de se vingar de Atof, mas esse momento foi mais perfeito do que ele poderia ter imaginado. Fez um disparo contra ela, e não era como se Atof pudesse ir atrás dele. Foi isso que o deixou nas nuvens. Devo agradecer por isso, disse Perugius.
Você fez um trabalho esplêndido. Tem certeza de que está tudo bem em quebrar seu juramento ao Deus do Norte Calma? Ele nos proibiu de matar uns aos outros. Tenho certeza de que não se preocuparia com uma surra unilateral. Bater em um oponente indefeso por algo que foi feito séculos atrás me parecia muito bárbaro. Embora isso demonstre muito a profundidade do rancor em questão. Parece que posso ter te julgado um pouco mal. Eu devia te dar alguma recompensa, disse Perúgios. Eu realmente não preciso de uma recompensa. Não, obrigado. Me deixa fora dessa. Não quero poder, não do jeito que a Toph ofereceu. Ah, sim, assim que Nanahoshi terminar de se recuperar, irei pessoalmente ensiná-lo como usar a magia de invocação. Hesitei. Não vou ficar preso aqui incapaz de voltar para casa pela próxima década se concordar com isso, certo? Não me compare a Toph. Bem, desde que eu pudesse ir para casa, não havia razão para recusar. Eu queria saber mais sobre magia de invocação e teletransporte. Além disso, poderia enfrentar uma crise semelhante no futuro. Não faria mal aprender outras maneiras de lutar, apenas para o caso. Eu não gostava de conflitos, mas, neste mundo, precisava de um pouco de força para escapar do perigo. Achei que tinha o suficiente para proteger minha família, mas depois da Hydra e do que aconteceu desta vez, ficou claro que eu não era poderoso o suficiente. Eu queria pensar que as situações em que teria que lutar contra qualquer coisa desse nível seriam poucas e distantes, mas era melhor prevenir do que remediar. Lord Perúgios, acha que poderia fazer algum treinamento comigo ou me ensinar como lutar melhor? Não me importo se for depois das aulas de invocação. Isso é graças ao seu encontro com a Toph? Ou ainda não está satisfeito com o poder que possui? Ah, merda. Agora seu humor azedou. Nada bom. Não é nada disso. Apenas pensei que seria bom ter opções melhores caso tivesse esse tipo de problema novamente. Depois de uma longa pausa, ele disse. Muito bem. Vou te dar um item para que possa entrar em contato comigo. Silvaril. Ele lançou um olhar para ela. Silvaril tirou uma flauta de seu bolso, que parecia uma torre com um dragão enrolado nela. Se usar isso em qualquer lugar com o qual eu tenho uma conexão, Noite Limpa do Trovão Estrondoso vai ouvir e Arumanfi irá até você. Aceitei a flauta e aguardei. Parecia que ele iria ao meu socorro se eu precisasse. Essa também não era uma solução ruim. Parece que o sol se pôs. Olhei para trás, a luz do entardecer havia se apagado. Agora a lua estava pairando no céu. Estranhamente, a área ao nosso redor não estava escura. Isso era graças ao brilho azul que as flores do jardim emitiam. Esta mesa é feita de iluminadores, explicou Perúgios. Vá em frente, sente-se. Por que não continuamos conversando um pouco? Obedientemente, me sentei. A arte dos anões estava realmente no auge antes da Segunda Grande Guerra Humano-Demônio. De fato. Se os anões não tivessem perdido sua terra natal durante o conflito, ainda poderiam estar fazendo obras-primas. Perúgios era na verdade um sujeito interessante quando se conversava com ele. Possuía muita sabedoria e amava as artes plásticas. Ele também era um homem de cultura que apreciava o trabalho criativo. Ao menos a raça dos anões resistiu. Possuem mãos tão hábeis que tenho certeza de que um dia produzirão outro artesão capaz de criar um trabalho excelente. Falando nisso, disse Perúgios, redirecionando a conversa, acredito que você disse que um de vocês estava criando uma artesã. Zanoba acenou com a cabeça. Sim, embora possa não parecer, meu mestre tem um profundo conhecimento sobre estatuetas. Pensamos que, se ensinássemos essas técnicas a uma anã, poderíamos alcançar novos patamares. Você me mostrou uma das estatuetas de Rudeus. Segue um processo interessante. É incrível que ele tenha conseguido criar uma réplica de uma pessoa com detalhes tão intrincados. Os dois estavam gostando da conversa. Infelizmente, eu não tinha o nível de conhecimento que eles possuíam, então não fui capaz de acompanhá-los. Mas a discussão continuava interessante o suficiente para ouvir. Não, falei, vocês estão exagerando. Não há necessidade de ser humilde, disse Perúgios. De fato. Sylph me disse muitas vezes sobre como você é talentoso, Lord Rudeus. Na verdade, havia mais um participante em nossa festa do chá. Enquanto os outros dois conversavam alegremente um com o outro, ela tentou participar com suas próprias sugestões e conhecimentos. Infelizmente, suas tentativas foram infrutíferas. Esses dois eram tão experts que ela, como eu, não tinha esperança de acompanhar. Não é apenas magia. Lord Rudeus também conhece as artes. É realmente uma pessoa incrível. Obrigado, princesa.
Agindo como terceira na conversa estava ninguém menos que Ariel Anemoiassura. Ela estava desesperada pela ajuda de Perúgios, mas não sabia como conseguir o seu favor. Eu sorri desconfortavelmente enquanto ela me regava com elogios exagerados. Na maior parte da conversa, ela se transformou em um robô que se inseriu desajeitadamente e repetiu as mesmas falas genéricas. Era óbvio que não tinha nada de substancial a acrescentar à conversa. Ela tem um longo caminho pela frente. A propósito, Lord Perúgios, estávamos pensando em colocar algumas dessas estatuetas no mercado em breve. Podemos pedir sua opinião honesta sobre a ideia? Zanoba deixou escapar. Ele pegou uma caixa que havia deixado a seus pés, uma que eu já tinha visto antes. Oh! Intrigado, Perúgios olhou para aquilo. Quando Zanoba levantou a tampa, entretanto, o humor dele logo azedou. Uma estatueta de um super? Eu deveria saber que você iria reconhecê-la com um simples olhar. Perúgios estreitou os lábios. Zanoba pegou a estatueta de Ruiger que Jill lhe havia feito. Estilisticamente, era um pouco diferente da que eu fiz, mas a pose e o design faziam com que parecesse real. Mas não foi o suficiente para satisfazer Perúgios. Você me faz essa pergunta, mesmo sabendo como detesto demônios? Ele encarou a estatueta de Ruiger com nojo enquanto cuspia. É melhor você desistir de qualquer ilusão que tenha sobre vender esta coisa. Sem qualquer esperança, conforme imaginei. Perúgios realmente detestava demônios. Ele era uma pessoa tolerante, mas tinha mais preconceito contra os demônios do que qualquer pessoa que já conheci. Zanoba deveria saber que mostrar uma estatueta superb para alguém como Perúgios serviria apenas para o irritar. O que ele estava planejando? No entanto, o modelo para esta estatueta é alguém com quem você tem uma dívida, Lord Perúgios, disse Zanoba. Uma dívida, você diz? Perúgios franziu a testa. Depois de pensar por um momento, ele arregalou os olhos. Não me diga que você usou Ruiger Superdia como modelo para isso? Sim, usamos. Você me disse que em sua última batalha contra Laplace, foi Lord Ruiger quem o ajudou. As palavras saíram suavemente da boca de Zanoba. Ele não estava falando isso ao acaso. Os dois haviam desfrutado de várias sessões de chá sem Mins, a Noba devia ter obtido essa informação anteriormente. Agora eu pude ver o rumo da conversa, e isso me deu esperanças. Claro, estou perfeitamente ciente de sua aversão por demônios. No entanto, também acredito que, se as habilidades do meu mestre tivessem alguma exposição pública, esse tipo de arte conquistaria o mundo. Não gostaria de ver isso acontecendo? Imagine isso, um mundo esplêndido transbordando de arte. Perúgios fez uma careta. Estávamos muito perto de convencê-lo. Será que eu também devia participar da conversa? Odeio os superds. Eles se movem na escuridão, massacrando vidas inocentes. Embora também seja verdade que sem a ajuda de Ruiger, eu não estaria vivo. Entretanto, Lord Perúgios, Ruiger lamenta pelas coisas que fez no passado, falei sem querer. Ele lamenta? Perúgios inclinou a cabeça. Agora, como devo explicar melhor isso? Sim. Laplace o enganou. Laplace, você diz, o rosto de Perúgios anuviou-se. Parece que essa é uma boa direção. Isso mesmo. Laplace deu a ele uma lança que o roubou de seus sentidos. Ruiger foi manipulado para desonrar todo o seu clã. Pior, matou até sua própria família. Agora, ele se sente envergonhado de si mesmo e odeia Laplace pelo que ele fez. Perúgios ouviu em silêncio. É por isso que ele está viajando pelo mundo, procurando uma maneira de recuperar a honra do seu povo. Este nosso plano é uma forma de ajudá-lo em seus esforços. Também tem uma grande dívida com Ruiger. Se você é grato pela ajuda que ele lhe forneceu, espero que aprove o que estamos fazendo, como uma forma de retribuição. Perúgios cruzou os braços, fechou os olhos e franziu as sobrancelhas. Depois de um longo silêncio, finalmente disse. Não me importo com os superdes e sua reputação, mas devo honrar minhas dívidas. Oh, então? Faça como quiser. Embora não estivesse satisfeito, Perúgios ao menos concordou. Agora poderíamos vender nossas estatuetas de Ruiger sem medo de Aromanfi aparecer do nada e destruir nossa loja. Na verdade, se alguém desaprovasse nossa atitude, poderíamos dizer a eles que Perúgios nos deu permissão. Eu não fazia ideia de quanto peso seu nome carregava, mas com certeza seria útil, dada a sua fama. De qualquer forma, a Noba com certeza apresentou um argumento convincente. Ser capaz de abordar um tópico tão complicado, ele estava definitivamente me impressionando cada vez mais. Eu precisava aprender com seu exemplo. Agradecemos a sua consideração. Zanoba e eu inclinamos nossas cabeças. Estávamos um passo mais perto de vender essas estatuetas ao público.
Espere um pouco mais por mim, Ruigerd. Já que estamos no assunto, mestre, por que não dá a Lord Perugius um gostinho de sua habilidade? Zanoba bateu na palma da mão como se essa ideia tivesse acabado de surgir. Minha habilidade? Você sabe, sua habilidade especial de fazer essas estatuetas do nada. Olhei para Perugius, que acenou com a cabeça em aprovação. Me mostre. Estou interessado nesta sua magia. E então comecei minha demonstração em tempo real de como fazer uma estatueta. Fiz a mesma coisa de sempre. Usei a magia de terra para criar a forma geral e, em seguida, retirei cada parte até que a figura geral se juntasse. Desta vez, decidi criar uma do tamanho de uma estatueta nendoroide. Isso tornou as coisas mais fáceis e significava que eu poderia terminar rapidamente. A qualidade não seria das melhores, mas pelo menos as peças eram simples de construir. Criei uma máscara de pássaro sobre o rosto da figura. Esta seria uma estatueta de Silvaril. Esta é Silvaril? Você é muito hábil. Os olhos de Perugius estavam fixos em mim enquanto eu trabalhava, observando cada passo de perto. Ele parecia muito interessado. Fiquei pensando se ele era capaz de ver minha mana. Ou talvez pudesse apenas sentir como eu a estava manipulando. Afinal, ele era um herói lendário. Nunca imaginei que alguém usaria magia de terra desta forma. Se você tiver um pedido, posso fazer o que quiser, ofereci. Pois bem. Nesse caso, traga-me uma estatueta de alta qualidade que você fez e eu a comprarei de você. Legal, agora tínhamos um cliente regular. Considerando que não fazíamos ideia de para onde Badgad foi, garantir outra oportunidade de negócio como essa era importante. Nesse caso, falou Ariel, juntando-se à conversa. Também temos alguns artesãos esplêndidos no Reino Asura. Ela continuou com um discurso sobre como seus artesãos eram habilidosos e prometeu que mandaria instalar uma estátua de Perugius assim que assumisse o trono. Durante todo o tempo de divagação dela, Perugius pareceu irritado. Quando ela terminou, ele cuspiu. Os artesãos de Asura só criam obras para satisfazer a vaidade da nobreza. Não há nada de interessante na arte deles. O quê? Ariel ficou sem palavras. Como se para martelar o último prego no caixão, Perugius continuou. Se você realmente se tornar rainha, não terá coisas mais importantes para fazer do que criar uma estátua minha? Bem, eu. Perugius a interrompeu. Ou a apropriação indevida dos impostos das pessoas para viver no luxo é a sua definição de ser rainha? Não, de forma alguma. Sinto muito. Falei fora de hora. Por favor, esqueça que eu disse alguma coisa. Ariel baixou o olhar, tentando recuar. Era difícil acreditar que essa pessoa abatida normalmente transbordava carisma e confiança. Ainda assim, a maneira como Perugius a rejeitou friamente foi desnecessária. Ele realmente a odiava tanto? O que ela disse realmente o incomodou tanto? Espere, Ariel Anemoyasura, gritou Perugius enquanto ela tentava se afastar. Seu opressivo olhar penetrou nela. O que ser rainha significa para você? O que uma verdadeira rainha possui? Bem, são sábias, escutam seus ministros e não esquecem de sua posição na sociedade. Errado. Perugius balançou a cabeça, nem mesmo a deixando terminar. O rei assurano que eu conhecia era um verdadeiro rei, mas não era nada parecido com isso que você descreve. Qual rei? O homem que assumiu o trono após a Guerra de Laplace, meu amigo jurado, Gaunis Frey Assura. Eu já tinha ouvido falar um pouco sobre o rei Gaunis. Ele foi o último membro sobrevivente da família real assurana após a Guerra de Laplace. Ele se tornou um grande governante que uniu o país depois que ele foi devastado durante o conflito. A luta teve um grande impacto nas terras assuranas, mas suas habilidades como monarca impediram o país de entrar em guerra civil. Ouvi dizer que o rei Gaunis foi um grande governante. Duvido que algum dia poderei seguir seus passos. Perugius balançou a cabeça. Ele não era grande. Era um covarde que odiava conflitos e estava sempre fugindo. Ele não podia estudar para salvar a própria vida, não possuía nenhuma habilidade em batalha, e estava sempre fugindo para algum bar para cobiçar as mulheres de lá. Não tinha ambição de assumir o trono, mas tinha a qualidade mais importante que um governante pode ter. Isso, eu acredito, é o que o tornou um verdadeiro rei. Que qualidade era essa? Se você mesma puder me trazer essa resposta, te darei meu apoio. Ah, então esta é a prova que ele pretende dar a ela. Está testando Ariel, para ver se é alguém que merece sua ajuda ou não. A qualidade mais importante que um rei pode ter, repetiu Ariel, acariciando seu queixo enquanto olhava para a mesa. Ela provavelmente estava tentando se lembrar das histórias que ouvirá sobre o rei Gaunis. Pelo que foi dito, pensei que o cara era um babaca. Ou será que era um gênio disfarçado,
parecido com Oda Nobunaga? Deus! Perugius se virou para mim. O que acha? Receio não ter ideia de como responder à pergunta, visto que não sou da realeza. Que resposta sem graça! Você não tem que pensar na resposta, apenas diga o que surgir em mente. Continua sendo uma tarefa difícil. Um rei, hein? O que um rei deveria ser, acima de tudo? Eu sabia que eles apareciam muito em histórias de fantasia, mas o que realmente faziam? Eram alguém no topo de tudo. Governante de um país, tipo um primeiro-ministro, eu sabia disso. Para ser honesto, eu não tinha muito interesse em política, mesmo na minha vida anterior. Tudo o que fiz foi observar como outras pessoas na internet reagiam aos políticos e seguir o exemplo. Pessoalmente, acho que prefiro um governante que possa se colocar no lugar das pessoas comuns, em vez de alguém que confie apenas em suas próprias habilidades. Ah! Perugius exalou, parecendo impressionado com minha resposta branda. Ariel, este garoto acabou de me dar uma resposta muito melhor do que a sua. Depois de uma pausa, ela argumentou. Mas uma pessoa não pode ser rei se pensar apenas nas pessoas. Verdade. Também não é como se Gaunis pensasse apenas nas pessoas. No entanto, aqueles ao seu redor lhe ajudaram, e ele foi capaz de suprimir o potencial de revoltas em Assura. Então está dizendo que as próprias habilidades de um rei não têm sentido? É o que você acha? Um país que faz de um imbecil seu governante é um bom país aos seus olhos? A expressão de Ariel se contorceu de tristeza e frustração. O que exatamente Perugius estava tentando fazer com que ela dissesse? Eu não fazia ideia. Bem, não que eu realmente precisasse. Não planejava tomar nenhum trono. Talvez Perugius estivesse na verdade tentando testar a determinação e o caráter de Ariel. Talvez não houvesse uma resposta correta. Ainda assim, ser rei é tão grandioso que vale a pena passar por todos esses problemas para se tornar um? Você deve pensar muito sobre isso, Ariel Anemoyasura. Após uma breve pausa, Perugius disse, agora, está tarde. Por que não voltamos para a fortaleza? Com isso, nossa festa do chá acabou. Eu me lembraria por muito tempo da aparência de Ariel enquanto caminhávamos de volta para dentro, seus ombros caídos para frente enquanto ela arrastava os pés junto com Luke aos seus calcanhares.